Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Gleicia Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Na mini aula de hoje, nós iremos analisar o processo dos jesuítas no Brasil e a resistência dos povos originários. Então, roda a vinheta! Aula, analisamos os governos gerais. Se você ainda não assistiu, corre lá. E começando a entender o que foram os jesuítas. Bem, eram padres que faziam parte da ordem jesuítica ou da Companhia de Jesus, que foi criada em 1534 na Europa, no contexto da Contra-Reforma, que tinha como intuito combater, frear todo esse processo de avanço da reforma protestante, como por exemplo do luteranismo, calvinismo, que buscava questionar a Igreja Católica, toda a sua autoridade e também suas práticas. Então vai ser nesse contexto que nós teremos a criação da Companhia de Jesus, que era representada pelos jesuítas. Então, assim, quando é instaurado o regime de governos gerais, que analisamos na última aula, os primeiros jesuítas vêm para o Brasil, mas é interessante levarmos em consideração que a presença de padres no Brasil já era muito anterior a isso, como por exemplo no período pré-colonial, quando há o primeiro contato entre os portugueses e os povos originários, mas só no período dos governos gerais que nós teremos essa questão dos jesuítas aqui no Brasil. Em 1549, Tomé de Souza chega ao Brasil e junto com ele vêm os primeiros jesuítas, que foram liderados pelo padre Manuel de Nóbrega, que tinha como intuito estar promovendo essa catequização e também o processo de escolarização dos filhos dos colonos, e serão os jesuítas os responsáveis pelas primeiras instituições educacionais no Brasil, como por exemplo o Colégio da Bahia e também o Colégio de São Paulo, justamente com esse intuito de estar fazendo esse processo educativo e também estar propagando a religião católica. Apesar dos portugueses relatarem que eram povos que não tinham fé, que não tinham rei, que não tinham lei, que não tinham cultura, nós temos que entender que existiam as suas próprias maneiras de estarem se articulando, mas só que pelo fato dessas maneiras não se enquadrarem no padrão europeu, eles foram tidos como seres que não eram civilizados e que deveriam estar passando por esse processo de aculturação, dessa inserção na cultura europeia. Com o intuito de estar favorecendo e consolidando esse processo de catequização, de expansão pela busca dos novos cristãos, ocorreu as missões que adentravam o país com a formação de aldeamentos, que eram locais onde viviam os povos originários com os jesuítas. Muitos desses aldeamentos se centraram no sul do país e nós teremos essa questão de adentrar o sertão, que como eu disse na última mini aula, o sertão seria todo o território que até então ainda não tinha sido desbravado pelos portugueses, pelos europeus. Então, assim, esse momento vai ser marcado por muitos conflitos entre os colonos e os jesuítas e entre os povos originários e os jesuítas. Porque, assim, os jesuítas defendiam que não poderia ocorrer a escravização dos povos originários, mas vale ressaltar que seriam os considerados os bons selvagens, que já estariam se inserindo nessa cultura europeia, nessa fé, nessa religião cristã. E todos aqueles que não se adequassem ou que resistissem, eles poderiam sofrer o processo de guerra justa, que seria essa escravização, todo esse combate contra essa resistência. Nós podemos perceber que esses povos originários só estariam livres dessa escravização se fossem submetidos a esse processo de catequização. Não quer dizer que o fato de estar ali no aldeamento, que todos os seus costumes, sua cultura foram apagadas durante esse processo. Então, a questão do aldeamento também pode ser visto como uma maneira de sobrevivência, de resistência dos povos originários que estavam indo contra todo esse processo de escravização. Mas só que com a questão da implementação da economia açucareira,
é cada vez mais necessário uma maior busca por mão de obra. E com isso, muitos colonos estarão invadindo esses aldeamentos para estar buscando essas pessoas, esses indígenas, com o intuito de estar favorecendo as suas plantações, o que vai estar gerando muito conflito com os jesuítas que não aceitavam esse processo. E durante esse período nós teremos essa questão do aumento desses conflitos entre esses grupos. Em relação à questão dos povos originários, desde o início eles resistiram a esse processo de catequização, escravização. Muitos povos originários também padeceram, morreram por conta desse contato, tanto pela questão das doenças, como também pela questão da escravização. Também teve a questão da resistência a partir do suicídio. Essas resistências indígenas se davam tanto por esse processo desses conflitos, como também da negação desse processo de aculturação, ou até mesmo a permanência de seus hábitos, mesmo morando nos aldeamentos, por todas essas maneiras que buscavam estar contrariando a toda essa imposição. Como, por exemplo, nós teremos a questão da Confederação dos Tamoios, que foi toda essa resistência, toda essa luta contra essa imposição dos portugueses. E esse período até mesmo marca a questão dos franceses na Baía de Guanabara. Vocês lembram que na última aula nós analisamos a questão da França Antártica? E quando acontece mesmo a Confederação dos Tamoios ou essa Guerra dos Tamoios, os grupos que fizeram parte de toda essa resistência contaram até mesmo com o apoio dos franceses. Então nós teremos essa questão desse combate entre grupos originários, como também entre nações europeias. Ao longo das aulas, nós iremos analisar outros conflitos, até porque o contato entre os portugueses e os povos originários não se deu de uma vez só. Isso foi se dando ao longo do processo, ao longo dessa questão da expansão do processo de colonização. E com isso, os povos originários foram desenvolvendo todo o seu processo também de resistência. E esses conflitos com os povos originários vai estar influenciando na questão administrativa do Brasil, como, por exemplo, o fracasso das capitanias hereditárias. Teve como um dos seus pilares essa questão da resistência dos povos originários, esses ataques, como também a questão do segundo governo geral, que era de Eduardo Costa, pelo fato de não conseguir ter uma relação mais amigável com os povos originários e assim fazendo com que o fracasso ele fosse eminente. E somente no governo de Mendes Sá que vai ter uma relação mais amistosa, justamente por conta da questão da presença desses padres jesuítas que conheciam o Tupi-Guarani, como por exemplo José Anchieta, que ele ficou até conhecido como o Pajé Branco, tanto que ele fez até um dicionário que teve uma grande repercussão na Europa por mostrar essa questão dessa gramática desses povos originários que falavam o tupi. Então a gente vê como nesse processo foi importante estar conhecendo a língua justamente com esse intuito de estar colonizando, de estar conquistando, de estar fazendo essa catequização. E não é à toa que vai ser também nesse momento que a gente vai ter a questão dos teatros no Brasil, que vai ser com esse intuito de estar promovendo uma catequização a partir de toda essa questão mais corporal, já que esse contato através da fala ainda não era muito possível a depender dos grupos, assim mostrando que apesar dos povos originários habitarem o Brasil há muito tempo, eles não tiveram a sua cultura, a sua religião, sua fé, seus costumes respeitados, porque os portugueses olharam com essa questão de superioridade, entendendo como se eles fossem inferiores, e essa questão dessa imposição cultural foi um fator determinante nesse processo de colonização, mas que com muita resistência do lado dos povos originários. Por aqui eu encerro essa breve análise da presença jesuítica no Brasil e a resistência dos povos originários que, como eu disse, perdurou durante todo o processo de colonização e ainda resistem na atualidade. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like para estar incentivando o meu trabalho. Deixe aqui nos comentários dicas, sugestões, o que vocês acharam. Compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima!